Boa tarde a todos. É uma honra, né, falar sobre a Amazônia nesse ciclo de estudos selvagem. Uma responsabilidade também. Então, eu fiz um roteirinho aqui para seguir, porque eu fiquei bastante nervosa com essa missão. E não fiquei mais nervosa porque, como o Ailton e a Ana me conhecem bem, e, para quem não me conhece, eu não sou cientista, eu não sou pesquisadora e também não sou pajé. Eu sou uma empresária carioca que se tornou estudante da economia da floresta e dedicou os últimos 30 anos a ela, a Amazônia. Então, quando a Ana e o Ailton me chamaram, eu entendi que eles estavam querendo que eu compartilhasse com vocês um pouco dessa experiência, dessa vivência na floresta. Então, eu vou começar do começo. Tomara que dê tempo. A minha primeira transa amazônica foi em fevereiro de 1989, em Altamira, no Pará. Eu tinha acabado de fazer 26 anos e fui chamada por uma amiga brasileira que morava em Londres, a Junéia Malas, para ajudar na organização da primeira Assembleia dos Povos Indígenas do Xingu. Eu nunca tinha ido à Amazônia e nunca tinha tido contato com nenhum índio. E não tinha feito nenhuma universidade e era uma jovem empresária de moda e não sabia nada. Era 1989 e o Chico Mendes tinha sido assassinado há 2 meses. A imprensa internacional estava com os olhos todos voltados para a Amazônia. E era mais ou menos, para quem não viveu aquela época, como aconteceu agora, né? Nessa nuvem negra que bateu em São Paulo, vindo da floresta. Foi mais ou menos isso. Foi, tipo, todos os jornais de todos os países, né, noticiou o assassinato do Chico Mendes no Acre, em dezembro de 88. E aquilo tinha me afetado de uma forma muito particular. Eu era ecologista, militante do Partido Verde, e mas eu realmente, enfim, não conhecia aquele mundo, e a única coisa que me acompanhava ali em Altamira, naquele momento, era um sentimento que tinha brotado no meu coração naquele dia do assassinato do Chico Mendes, de que eu tinha que fazer alguma coisa pela Amazônia. E lá fui eu. Oficialmente, a minha missão era reservar todos os quartos dos hotéis de Altamira para receber os jornalistas. Essa era a amiga que morava em Londres, era jornalista, e eu tinha essa missão. Eu tinha que reservar todos os quartos de todos os hotéis, dos motéis e das casas das pessoas. Altamira, há 30 anos, era bem menor, e antes de Belo Monte, né? Logo que eu cheguei, um mês antes do evento, eu fiquei sabendo que as pessoas que estavam indo para lá para fazer a produção do evento, da turma de São Paulo, que estava organizando o evento, e a turma das aldeias também, que vinha e tudo, não iam mais. Eu tinha que resolver um monte de coisa sozinha. E aquilo realmente foi uma surpresa para mim. Eu me vi ali. E o que eu quero compartilhar com vocês, para passar essa parte, é que, naquele momento, na minha primeira transamazônica, eu percebi, diante daquele desafio enorme que eu tinha que resolver, como aonde colocar os 400 guerreiros Kayapó que iam chegar de todas as aldeias que eu não tinha a menor ideia de onde eram. Eu tinha que receber os 40 Kayapó que iam construir o acampamento para aqueles outros 400 Kayapó que iam chegar. Enfim, eu tinha
que saber como que eles iam chegar, e eu tinha um monte de coisa para fazer com a FUNAI, com a igreja, e eu realmente fiz aquilo tudo, e eu percebi que eu não estava ali por acaso, que aquela moça de 26 anos, uma menina aqui da praia, do Rio de Janeiro, carioca, espertinha, mas que não entendia nada de nada, não sabia quem era quem, tinha uma certa invisibilidade naquele meio. E assim eu consegui fazer tudo. Eu resolvi tudo que eu tinha que resolver e o pessoal chegou em cima da hora e já estava tudo encaminhado. O evento foi um sucesso. Quem lembra a Índia Tuíra, que foi a primeira imagem, né, da mulher de uma Índia amazônica com a faca na cara do presidente da Eletronorte, foi esse evento. Eu não estava lá, porque dias antes eu tive que voltar para o Rio, porque meu filho estava doente, porque a empresa estava em apuros, porque eu tinha que voltar. Mas eu deixei tudo pronto, vim-me embora. E foi assim. Vamos lá. Foi o Luiz Zerbini que me ajudou a imprimir isso tudo, senão imagina como eu estava aqui agora. 3 anos depois, já na Eco 92, eu voltei para casa, né, transformada, completamente transformada, assim como você. Ainda acontece isso sempre. E eu já era a Eco 92 e a gente estava... eu já tinha fechado a minha empresa de moda, eu já tinha resolvido que realmente eu ia dedicar a minha vida àquilo. E a gente tinha já feito criado uma loja. Está aqui o meu parceiro, meu sócio, meu irmão, João Augusto Forte, que comigo montou o Ecomercado. Era a primeira loja de produtos ecológicos do Rio de Janeiro, do Brasil, e a gente estava na vanguarda de tudo. Muito legal, muito animados. E lançamos, durante a Rio 92, a nossa linha de produtos feita com o couro vegetal, que ele batizou de couro vegetal. Um tecido emborrachado com látex nativo, feito lá dentro da floresta por seringueiros. E eu não cuidava nada da produção do couro vegetal. Quem cuidava de tudo era um terceiro parceiro nosso, que era nosso sócio na época, nessa aventura, e quem cuidava dele era o João. Eu cuidava de outras coisas, do design das bolsas, do marketing, de tudo e tal. E, dias depois do lançamento, ainda durante a Eco, eu estava lá na loja, a loja linda, na Rua Farane, em Botafogo, quem conheceu vai lembrar. E lá em cima, no escritório, a gente tinha um escritório todo lindo, todo chique, todo de vidro, assim, que a gente olhava lá embaixo. Daqui a pouco chega um índio e chama lá em cima, olha, tem um índio lá embaixo querendo falar com você. Subiu a escada e eu conheci o primeiro acriano, que foi o jovem cacique Biraci Awanawá, na época com 28 anos. Entrou e conversamos, e ele me contou que tinham índios seringueiros no Acre. E eu fiquei super impressionada. Eu falei, nossa, que legal. Realmente, índios seringueiros, isso vai ser, né, uma coisa... Mas, enfim, a conversa foi, e eu nunca tinha... Enfim, eu achei o cacique muito bonito, muito interessante, prometi estudar o assunto, mas eu tinha muito o que fazer, porque, àquela altura, o couro vegetal já estava apresentando problemas de qualidade e começamos a passar os maiores perrengues do planeta com aquilo. Algumas pessoas amigas aqui, aliás, tem vários amigos aqui. Isso me tranquiliza, porque, enfim, parte da história eles podem depois ajudar a contar, que eu não vou conseguir. E, para adaptar aquele produto para a indústria da moda, foi uma via crucis incrível, e a gente estava no maior perrengue, então passou o índio, passou o tempo, e nós contratamos um químico polonês que disse uma vez para mim, que eu acho que vale a pena aqui, ele falou para mim, Bia,
Latex is more complicated than a woman. Eu falei, que legal. Muito bem, estou realmente muito consolada com o seu veredito. E, bom, a história tem passagens engraçadas, dramáticas. E passou um ano. E estava lá eu de novo no escritório da Rua Farane, de repente, lá embaixo, alguém me chama e fala, Bia, o Perfeito Fortuna está lá embaixo e tem um índio com ele. Aí eu falei, meu Deus, de novo os índios aqui, vamos lá, vamos saber. Subiu a escada, o Perfeito Fortuna, com um índio que se chamava Ailton Krenak. Eu passei horas escutando ele falar. Assim. Eu não me lembro de nada que ele falou. A única coisa que eu me lembro desse momento foi que, quando acabou a conversa, ele me convidou para ir para o Acre. E eu fiquei olhando, né? Ele desceu as escadas. A Fernandinha Tomassini, minha amiga querida, que me conhecia muito bem, era gerente financeira da empresa, olhou para mim e falou assim, você vai? Eu falei para ela, se esse índio me mandar pular do 20º andar desse prédio, eu pulo e não pergunto nem por quê. E assim começou a minha história no Acre. Lá fui eu, no dia do meu aniversário de 30 anos, levada por ele para conhecer a floresta acreana. Fui para outra assembleia indígena, era a Assembleia dos Povos Indígenas do Alto Juruá. Aí eu já estava lá nas cabeceiras. E, enfim, deixa eu terminar essa parte rápido, porque senão não vai dar tempo. Eu cheguei lá naquela assembleia, levada por ele, teve logo uma primeira noite de ayahuasca. Eu tinha experimentado ayahuasca na Rio 92, esqueci de contar isso, tomado daime. Tinha uma tenda, na última noite do Fórum Global, tinha uma noite ecumênica, todas as tendas que foram usadas no evento paralelo foram ocupadas, cada uma por uma religião. Eu tinha entrado lá na tenda do Santo Daime e tomei, tinha sentido coisas lindas, uma experiência super luminosa, mas nunca mais tinha experimentado, e aquela noite ia ser comandada pelos Axaninca. Tudo escuro, como eles gostam, para tomar camarampe, né? E assim, eu comecei a passar super mal. Eu estava perdida no espaço, completamente, e eu comecei a pedir socorro, mas eu não conseguia falar. Eu só pedia socorro, não conseguia falar. Eu estava numa zona de desconforto muito grande. Eu já estava quase entrando em desespero. Quando eu senti uma mãozinha assim na minha cabeça, me perguntando, tá tudo bem? Eu falei para ele, sim, tá tudo bem. E, bom, vamos lá. Nessa mesma assembleia, eu conheci o meu companheiro, que ainda vivo com ele até hoje, são 25 anos. Tive com ele um filho lindo, que se chama João Manuel, que está sentado ali, acreano, que tem 22 anos. Enfim, então assim começou a história do Acre e uma experiência de amor profundo, cósmico, universal, em todas as suas dimensões, micro e macro, de um universo infinito. E, para avançar no tempo e no espaço, agora, nós já estou na floresta, já com todo mundo, implantando as unidades de produção do couro vegetal, e tem uma experiência incrível, uma história que eu gosto muito de contar. Os meus amigos todos já conhecem essa história, porque eu conto ela muito. Então, para quem já conhece, desculpa, mas eu vou contar de novo. Eu estava no Rio Gregório, lá no Alto Rio Gregório, na aldeia Nova Esperança, e que tinha acabado de ser criada, a aldeia Nova Esperança. E aí, conversando com o sogro do
Jovem Cacique Biraci Brasil, Raimundo Luiz Tuincuru, um grande líder, chefe Iauanauá. E ele me contou uma história que marca a minha vida até hoje, que foi assim, ele me falou: Bia, o meu povo está aqui nessa floresta desde que o rio corria para o outro lado. E ele era um indião grande, e quem conhece, né, dava uma gargalhada muito alta e gesticulava muito, então ele fez assim, o rio corria para o outro lado. E o Rio Gregório estava descendo para lá, a gente estava na beira do rio, e ele... Eu falei, nossa, que incrível. E aí ele falou para mim, nesse tempo não tinha morte. Não tinha morte. Até que morreu um. Morreu um, passou um tempo, começou aquele cheiro, né, aquela coisa, então nasceu, a gente enterrou e nasceu um pé de planta ali onde foi enterrado aquele corpo meio... E assim ele me contou uma história longa que também não vai dar tempo de contar aqui, mas o importante é que eu, voltando para casa, foi em 1995, eu entrei no avião na Varig, e na revista Ícaro tinha uma reportagem que falava que há muitos milhões de anos, que estava comprovado, que tinha sido publicado na revista Science, há muitos milhões de anos, o rio Amazonas era mar. E que um choque de placas tectônicas tinha feito surgir a Cordilheira dos Andes. E foi então que, provavelmente, né, o rio passou a correr para o outro lado. Eu amo muito essa história, porque ela me deu uma... Eu tenho muitas reflexões sobre ela, e ela me deu uma noção assim, de tempo muito diferente. Muito diferente de tempo, de existência. Ué, mas como é que eles estavam lá? Né? Tem aí a discussão de quantos milhares de anos nós, humanos, entendeu? Milhares. A gente está falando... Eles e Iauanauá estavam lá há milhões de anos. Então, desculpe, cientistas, mas eu confio plenamente na conversa do tio Raimundo. Então, agora eu vou entrar na economia, gente, porque eu sou estudante de economia. Eu falei que eu sou uma, né, estudante da economia da floresta. Então, essa noção de tempo me fez refletir sobre o tempo. Quando eu decidi estudar economia, a matéria mais difícil para mim foi microeconomia. Eu não lembrava nem como fazia MMC, MDC, multiplicar, dividir frações, somar. Aquilo, para mim, era como escalar o Himalaia sem nunca ter subido a Pedra da Gávea. Eu, realmente, até tinha sido boa aluna em matemática, mas, enfim, décadas sem estudar, aquilo foi super difícil para mim. E eu acabei, então, decidindo fazer o meu TCC, porque eu já terminei, agora só falta... Eu estou ainda nessa parte de escrever o TCC. Em microeconomia. Eu falei, bom, vamos escrever, então, sobre aquilo que realmente você não entende nada, vai fazer aquela coisa mesmo bem difícil. Mas, justamente, a minha pergunta quer dizer, continua sendo, né, ainda estou nela, talvez por isso que eu não saio desse momento, o que é o curto prazo na Amazônia? Os conceitos de curto prazo e longo prazo são tratados em economia em termos de fatores fixos e variáveis. O longo prazo, eu vou ler agora porque essa parte, né, tem que estar... O longo prazo é a extensão de tempo em que todos os fatores são variáveis, ou seja, tudo pode mudar no longo prazo. O curto prazo é a extensão de tempo que algum fator se mantém fixo, aquilo que você não pode alterar no curto prazo. Quer dizer, por exemplo, se amanhã esse evento bombar, né, a gente não tem como
aumentar o tamanho do teatro. A gente não tem. Mas a Ana, se ela quiser fazer o evento aqui ano que vem, e a gente tiver uma expectativa de receber 5.000 pessoas, a gente pode construir mais 2 andares. Então, isso já é o longo prazo, né? Que pode mudar o tamanho do teatro. Mas, no curto prazo, não dá. Tem, pelo menos, um fator fixo que a gente não muda. Então, eu fico pensando que eu estou na Amazônia há 30 anos e as condições, existem condições que me parecem impossíveis de mudar nos próximos 30 anos. Então, eu fico pensando o que é o curto prazo na Amazônia e como que a gente vai lidar com isso, economicamente falando, se a gente está numa emergência planetária e a floresta está queimando e eu quero dizer que eu moro em Rio Branco, moro no Acre, e esse ano foi o pior ano de toda a minha vida na floresta. E, enfim, ficamos doentes, de verdade. Foi bem difícil. As condições que fazem as cadeias produtivas da sociobiodiversidade serem tão importantes para a conservação da Amazônia são as mesmas condições que impõem barreiras e dificultam o acesso de seus produtos aos mercados. Então, não há como mudar a natureza peculiar dessas cadeias produtivas, especialmente no que se refere à escala e à logística. A baixa produtividade é uma característica dessas cadeias produtivas. E a logística também, porque é tudo produzido no meio lá da floresta. Não tem como, né, escoar a produção assim, facinho, porque isso não rola. No verão, só sai a pé, porque o rio está seco, e no inverno só sai de barco, e o ramal também está todo detonado, porque a chuva é difícil. Então, é preciso que a gente comece a pensar numa economia que eu tenho feito um exercício de pensar nela como a economia da consciência. Uma economia de seres despertos, de seres, né, que a gente se preocupe com aquilo que a gente consome, come, usa, né? Enfim. Então, essa é a minha reflexão como estudante de economia. Voltando à borracha. Está acabando, gente. A produção de couro vegetal que a gente fez lá e tal, até um determinado momento a gente persistiu lindamente, vivemos coisas lindas, mas em 2008 eu cansei, desisti. E quando finalmente eu desisti daquilo, algo incrível aconteceu. Eu fui procurada por uma empresa francesa, criada por 2 jovens franceses, em 2005, e eles já, desde o primeiro par de tênis, eles estavam produzindo com borracha nativa, do Acre. E estavam bastante desesperados de como que eles iam dar conta daquilo de Paris. Eles estavam realmente tendo muitas dificuldades. E eles me procuraram e eu topei ajudar eles. E venho fazendo isso ao longo desses 11, 12 anos, quase. Os tênis são todos produzidos no Brasil e o solado dos tênis é feito com a borracha do Acre, e agora a gente está expandindo para o Amazonas. A primeira encomenda que a gente teve foi de 5.000 quilos, e a gente estava fazendo, eles estavam fazendo 15.000 pares de sapato por ano, e agora, em 2009, a gente está com o desafio de entregar 250 toneladas de borracha, e já para o ano que vem, 350, e a gente está com 2 milhões de pares de sapato vendidos. Os desafios continuam sendo amazônicos. Muitas complexidades, o que dá, segundo os cientistas que passaram por aqui, e o Antônio Nobre, maravilhoso, que falou do amor incondicional e da complexidade, uma sensação que estamos realmente muito vivos. Muito, porque se não estiver muito vivo, não encara.
Então, o amor incondicional pela floresta, a experiência de pertencimento a um sistema maior, aquela mesma sensação lá de trás, né, da primeira transamazônica, de que eu não estava no comando, que havia algo maior guiando aquele fazer daquela carioca invisível na floresta, e de que estamos a serviço, né, de uma energia superior, é realmente o que me move. Outro dia, um representante nosso lá de Berlim, ele me perguntou: Bia, você... Porque eu estava falando de uma forma tão, né, apaixonada por tudo, pela história da floresta, pela borracha. A gente estava, inclusive, no Ceará, porque os tênis da Veja, que aqui no Brasil se chama Vert, tem a borracha do Acre e algodão orgânico de comunidades, agricultura familiar lá do Nordeste. E ele perguntou: Bia, você se considera abençoada? E eu imediatamente respondi assim, né? Sim, me considero muito abençoada, mas depois eu fiz uma reflexão e eu entendi que, na verdade, não é aquele abençoada, sabe? Ah, você é a escolhida. Deus olhou para você, né, e falou: cara, essa menina vai ter um trabalho muito legal, vai viver incríveis aventuras na floresta e vai se apaixonar pelo homem da vida dela e vai ter 2 filhos lindos e tudo. Não, realmente, essa parte também. Mas o que eu senti ali depois ao refletir sobre aquela pergunta, é que, na verdade, existia um trabalho a ser feito. E eu me coloquei a serviço deste trabalho, a serviço desta força, a serviço desta floresta. E tenho sido auxiliada, né, e abençoada neste caminho. E aqui estou eu, neste voo insólito, pulando do 1000º andar, mas agradecendo ao amor divino pelo paraquedas colorido que Ele colocou nas minhas costas, naquele dia no escritório na Rua Farane.